Olá a todos os irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical, nossa revista de jovens. Lembrando que nós estamos estudando sobre o Israel bíblico com uma ênfase histórica e teológica. E nós estamos na aula de número 10. A próxima aula é a aula de número 10, que tem por título O Profetismo em Israel. Bom, o resumo desta aula nós colocamos assim: a literatura profética está dentro do contexto da história de Israel. Os profetas são enviados por Deus em momentos de crise para alertar o povo sobre sua condição e possíveis desfechos, a depender de sua decisão de arrependimento ou desobediência. São 3 objetivos nesta aula. Primeiro, compreender o papel profético e a diferenciação entre profetas não escritores e escritores. Segundo, entender como se dava o movimento profético em Israel. E terceiro, estudar alguns dos profetas bíblicos relacionando-os com nossas vidas. Bom, então quando a gente fala profeta, né, hoje em dia pode vir várias imagens para nós, né, no nosso contexto contemporâneo. Por exemplo, a gente pode falar de um profeta, alguém que tenha algum dom, um dom, né, da profecia, e quando a gente fala profecia, muitas vezes nós pensamos naquilo que é futuro, né? Então uma pessoa que tem um dom aí, às vezes de revelação, enfim, a gente fala, um profeta, aquilo lá é um profeta, né? Mas não necessariamente esse é o sentido do profeta no contexto Israel bíblico. Profeta no contexto Israel bíblico é alguém chamado por Deus para ser a voz de Deus no meio do povo, certo? E isso, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é um chamado para uma repreensão e para um alerta de Deus para com a forma que o povo estava vivendo. Deus se utiliza dos profetas para mostrar ao povo que o povo está andando em um caminho errado ou indo por um caminho errado e que é necessário então fazer um retorno, fazer uma conversão, certo? Então Deus se utiliza destes homens para atrair o povo, para esclarecer o povo, para mostrar ao povo a real condição, certo? E para chamar o povo para uma conversão, para um arrependimento. Então nós temos que olhar para o profeta como uma resposta de Deus e como uma ação de um pai amoroso. De um pai amoroso, que está olhando os seus filhos, que eles estão indo para um caminho errado. E olha, eu preciso fazer algo. Eu preciso instruir os meus filhos. Eu preciso mostrar para os meus filhos que por este caminho que eles estão indo não vai ser bom, não vai dar certo. Então Deus chama homens, Deus chama profetas para alertar o povo e falar: olha, nós estamos indo pelo caminho errado. Vamos voltar. Vamos nos arrepender. Não é esse o caminho. Nós estamos pecando. Nós estamos falhando como povo. E Deus está nos chamando para o arrependimento. Deus está nos chamando para voltarmos a Ele. Essa, então, era o propósito dos profetas. Agora, no texto bíblico, nós temos tanto profetas que foram escritores, ou seja, que deixaram escritos, certo? Então, por exemplo, Oséias, Ezequiel, enfim, os profetas que nós temos aqui, né, na Bíblia, Jonas, Isaías, são profetas escritores. Mas também nós temos também, no contexto bíblico, profetas que não foram escritores, que não deixaram escritos. E um exemplo disso é Elias. Um exemplo de um profeta não escritor, por exemplo, é Elias. Eliseu. Os dois foram profetas que não deixaram escritos. Então são profetas não escritores. Por exemplo, Elias, ele profetiza durante o reinado de Acabe, né, um rei do norte, porque o rei Acabe ele se casa com Jezabel, que é de outro povo, que é de outro reino. E este casamento traz, então, uma idolatria ao povo do Reino do Norte. Traz a adoração a Baal. Deus levanta, então, o profeta Elias
para confrontar Acabe e falar, olha, você está levando o povo à idolatria, você está levando o povo à adoração a Baal, mas só há um único Deus, que é Yahvé. Então Deus levanta Elias para confrontar Acabe. E nós sabemos da história famosa, né, de Elias contra aí os profetas de Baal, né, quem mandasse fogo, né, seria o Deus verdadeiro, enfim. E então aí nós temos aquela história conhecida em 1 Reis, capítulo de número 18. E aí Deus responde com fogo à oração de Elias, mostrando que ele era o único Deus. Então veja, nós temos profetas que Deus levanta, mas que não deixaram escritos como Elias. Mas eles têm os mesmos objetivos: esclarecer, mostrar ao povo que eles estão indo por um caminho errado, que Deus está chamando eles para um retorno, para um arrependimento e para uma conversão. Ok? Agora, nós temos aí no texto bíblico, na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos os profetas escritores. Ok? E aí, há uma divisão tradicional, que é a divisão dos profetas maiores e profetas menores. Então, nos profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses 5, então, são considerados profetas maiores. E nós temos os profetas menores, que aí são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora, essa divisão é uma divisão tradicional e não é uma divisão por questão de importância. Os profetas maiores é porque são mais importantes. Não, não é isso. É que, na verdade, é uma divisão a partir do tamanho dos seus escritos, certo? Então, profetas Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, eles são maiores do que os outros profetas. E é por isso que eles são considerados e chamados profetas maiores. Os outros são escritos menores. Então, por isso que eles ficaram aí conhecidos como profetas menores. Mas todos têm a sua mesma importância. Todos foram chamados por Deus, mesmo em ambientes diferentes. E essa é uma outra divisão, que eu acho que é até uma divisão melhor, que é a divisão da localidade que esses profetas profetizaram. Então nós temos os profetas do Reino do Norte, que profetizaram no Reino do Norte, e os profetas escritores que profetizaram no Reino do Sul. Os profetas escritores do Reino do Norte, nós temos 3, ok? Primeiro, Jonas. Jonas, ele profetiza nesse contexto do Reino do Norte. Amós e Oséias, ok? Então, são esses 3 profetas que profetizaram no Reino do Norte. Agora, no Reino do Sul, são os outros. Então, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Lamentações, Abacuque, Daniel, Ezequiel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos estes profetizaram, foram profetas escritores no contexto do Reino do Sul. Mesmo que fosse em períodos diferentes, mas eles profetizaram no Reino do Sul. Ok? Então, há essa divisão. A divisão tradicional, mas também a divisão da localidade. Todos esses profetas, como eu disse, levavam uma mensagem de Deus. Eles anunciavam a palavra de Deus. Então eles chegavam lá e falavam, olha, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque eles eram a voz de Deus. E a mensagem era sempre para um retorno. Por quê? Porque, lembrando, Deus chama Israel, Deus chama, a partir de Abraão, um povo para ser seu. Quando Deus olhava e via que este povo estava deixando de ser dele, ou seja, estava sendo levado pela idolatria e pelo pecado, Deus então levantava um profeta, e o profeta ia lá e falava, olha, lembremos-nos da nossa aliança, lembremos-nos de nosso Deus, lembremos-nos de nosso pai Abraão, lembremos-nos de nosso pai Jacó, lembremos-nos do nosso antepassado que adoravam Yahvé, e nós temos que permanecer nessa adoração, no nosso Deus, com a nossa identidade. Então Deus levantava os profetas
escritores, também não escritores, para fazer com que o povo voltasse à aliança, voltasse então para a obediência, voltasse então para a adoração a Deus. Se o povo se arrependesse, se o povo se retornasse para Deus, Deus abençoaria. Agora, nós vemos nesses profetas, muitas vezes, juízos. Por quê? Ou seja, eles profetizavam e falavam, olha, voltemos à nossa aliança, voltemos para o arrependimento, voltemos para Deus. Contudo, se não voltarmos, aí vinha o juízo, certo? Então nós vamos ver muitas vezes os profetas declarando juízo. Olha, por exemplo, Jeremias declara o juízo sobre o reino de Judá, o reino do sul. Olha, se nós não obedecermos, se nós não voltarmos a Deus, Deus vai nos castigar. Nós vamos ser subjugados. Vai vir o juízo. Vai vir o quê? O dia do Senhor. Então, este é um outro termo que os profetas utilizavam. O dia do Senhor. Que seria o dia do juízo. Então, não é que os profetas traziam juízo, chegavam lá diante do povo para levar juízo. Não é isso. Os profetas eram levantados por Deus para fazer com que o povo se retornassem à aliança com Deus. Agora, é claro, se não houvesse arrependimento, se não houvesse obediência, aí sim teria o juízo. Por quê? Porque o juízo era uma forma também de Deus chamar a atenção do seu povo. Se com o profeta eu não consigo, se com a palavra do meu profeta o povo não ouviu, não escutou, então eu vou ter que ter o juízo. E assim o povo vai entender aquilo que eu estou dizendo. O povo vai entender que longe da minha presença não é possível ver, porque nós temos uma aliança. Então, Deus não é que Deus enviava os seus profetas apenas para falar do juízo, mas Deus enviava os seus profetas para chamar o povo, a atenção do povo, para fazer com que o povo se retornasse à aliança, retornasse a Ele. Agora, é claro que nós vamos ver os juízos nos profetas. Por quê? Porque se o povo adorasse ao Senhor, Deus prosperaria. Mas se o povo continuasse, então Deus usaria o juízo para então ensinar o povo. O juízo seria um ensino do Senhor. É por isso que nós vamos ver os profetas muitas vezes dizendo, olha, se nós não votarmos, se nós não nos arrependermos, chegará o dia do Senhor. O que é esse dia do Senhor? O dia do Senhor é o juízo, certo? É o juízo. É a maneira também que Deus encontra para ensinar o povo e para fazer com que o povo se volte a Ele. E aí, na parte 2 dessa aula, nós demos o exemplo de dois profetas. Um profeta do Reino do Norte e um profeta do Reino do Sul. O primeiro profeta que a gente deu o exemplo aqui foi o profeta Oséias. Oséias, ele profetizou no Reino do Norte por volta do século VIII a.C., certo? Nós vamos ver que a profecia de Oséias é uma profecia forte. Por quê? Porque Oséias compara Israel a uma esposa que fora prostituta e se torna adúltera. Então veja, o adultério era um pecado, né, assim, no contexto bíblico, para o contexto de Israel, muito grande. E aí o profeta está comparando o povo, está comparando Israel a uma adúltera. Ou seja, ele está pegando uma imagem, certo? Uma metáfora para mostrar ao povo a vida que eles estavam levando. Ok? Então, essa é a profecia de Oséias. A profecia é, olha, vocês trocaram o Senhor. Vocês adulteraram contra Deus. Vocês pecaram. Vocês trocaram Deus. Vocês trocaram o Senhor. Vocês estão aí como uma mulher adúltera, que troca o seu esposo, que troca o seu marido, que deixa o seu marido por outro. É assim que vocês estão vivendo. Veja, o profeta, então, está mostrando a realidade. O profeta está mostrando para o povo a forma que eles estão vivendo. E, no fundo, ele está chamando o povo para retornar ao Senhor, para retornar ao seu esposo. Ok? E olha, veja em Oséias, capítulo de número 3. Mesmo que é uma palavra dura, mas veja como nós podemos ver que Deus se utiliza dos profetas
para falar com o povo, mas não é um Deus que está trazendo apenas juízo, colocando o dedo na cara, sabe, do povo, vocês são adúlteros, vocês vão para o inferno, coisa do tipo. Não, não é isso, não é esse contexto. Veja, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Olha o que Deus está falando, Oséias. Vai lá amar a sua mulher, que é adúltera. A sua mulher te trocou, Oséias. Certo? Você casou com uma prostituta e agora ela te trocou. Mas a minha palavra é, vai lá, volte e a ame. Por quê? Porque é assim que eu faço com o meu povo. É assim que eu trato Israel. Eles são adúlteros, eles me trocaram, eles me deixaram, mas eu continuo os amando. E eu quero trazê-los de volta. Veja, é uma profecia forte, é uma palavra dura, mas no fundo é a palavra de um pai que ama e que quer fazer com que os seus filhos se voltem a eles. Então as palavras dos profetas, mesmo que tenham juízos, mas é uma palavra de retorno a Deus, de deixar os nossos ídolos, de deixar o nosso pecado. Às vezes nós temos ouvimos palavras duras, mas as palavras não é que são duras. As palavras, muitas vezes, elas querem nos fazer com que a gente perceba onde nós estamos vivendo. E às vezes é só uma palavra dura, às vezes é só um chacoalhão, sabe? E às vezes Deus se utilizava dos profetas para dar esse chacoalhão ao povo. Mas no fundo, é um pai que ama. Olha, vai lá e ame a sua esposa. Ela é adúltera, mas ame a sua esposa. Por quê? Porque é assim que eu faço com o meu povo. Eu amo eles, mesmo eles sendo adúlteros e me trocando. Continuo amando e trazendo de volta. Veja que palavra de Deus, que palavra de um pai amoroso. E essa palavra que Deus traz para nós e traz muitas vezes para os jovens. Tem jovens aí que se perdeu na idolatria, que se perdeu no pecado. E Deus está falando aí, utilizando a boca do profeta Oséias. Olha, mesmo que você tenha me trocado, mesmo que você tenha me deixado, eu continuo te amando e continuo desejando que você volte a mim. Essa é a palavra de Deus. O outro profeta que a gente deu o exemplo é o profeta Jeremias. Jeremias profetizou em Judá durante o tempo da expulsão do povo da terra, certo? Ele inicia o seu ministério no reinado de Josias. E ele inicia alertando o povo, olha que importante, alertando o povo, as pessoas de Judá, contra a confiança em meros símbolos, por exemplo, o templo. Então o povo colocou o templo como um símbolo e passou a confiar mais no símbolo, mais no templo, do que no próprio Deus. Então Jeremias começa a alertar, olha, o templo é um símbolo de que Deus está reinando. É o lugar da presença de Deus, mas a gente deve confiar na presença de Deus, não no templo. Então o templo passa a ser adorado pelo povo, sabe? E Jeremias, então, alerta. Agora, interessante é que Jeremias, ele alerta ao povo, mas ele também traz o juízo. E ele fala, olha, as coisas vão piorar. Lá em Jeremias, certo? A gente vai ver em Jeremias 15, olha, a destruição está próxima, o juízo de Deus está próximo. Vocês vão ser subjugados, vocês vão ser escravizados. E é Jeremias que profetiza, então, o exílio babilônico. Nós vimos aí na aula anterior o contexto do exílio babilônico, quando a Babilônia invade Jerusalém. E Jeremias é o profeta que Deus levanta para alertar o povo e para anunciar esse juízo e anunciar este contexto. Certo? Então, Jeremias, ele vai profetizar ao povo o seu próprio juízo. Olha, Babilônia vai invadir. Agora, um ponto muito importante e muito interessante é que Jeremias, ele profetiza o juízo, só que Jeremias é um profeta que está lá no meio do povo em Jerusalém, em Judá. E Jeremias sofre. Não é que Jeremias profetiza e fala, agora eu estou indo embora, viu? Eu vou embora, profetizei, vai vir o juízo aí, mas eu estou indo para minha casa, eu vou para o meu
povo, eu vou embora, não vou ficar aqui não em Judá. Não. Jeremias, ele profetiza contra o povo, ele profetiza aí os juízos contra o povo, e ele permanece em Judá, e ele é afetado. Quando a Babilônia invade Jerusalém, Jeremias está lá. E Jeremias permanece em Jerusalém, uma cidade sitiada, uma cidade destruída, sem o seu templo. Mas Jeremias permanece. E aqui é um ponto importante que nós destacamos, é que muitas vezes tem muitas pessoas que fazem críticas à igreja, que quer fazer o juízo à igreja. Não, porque a igreja está assim, porque a igreja está assada, porque não é mais como antes, e só critica, só critica. Mas ela não está lá dentro da igreja. Ela não permanece na igreja. São as pessoas, não, eu saí da igreja porque a igreja é todo mundo desonesto, hipócrita, que não sei o quê, mas ela saiu da igreja. Esse profeta não tem nenhuma moral para criticar a igreja. Jeremias, ele profetiza contra o juízo, mas ele está lá com o povo. Ele está lá em Judá. Às vezes a gente pode até olhar e fazer algumas críticas à igreja. A gente pode olhar e falar, olha, isso aqui não está certo, não está correto. Mas o nosso chamado não é apenas para sermos profetas que profetizam o juízo e simplesmente saem, fogem. Não, o nosso chamado é para a gente ser como Jeremias, que sim, profetiza, mostra onde está errado, mostra onde não está certo, mostra o juízo de Deus, mas que está lá, fazendo a diferença, ajudando. Esse é o nosso chamado. Às vezes, nós precisamos tomar cuidado, os jovens principalmente, precisam tomar cuidado com as murmurações, com as críticas, mas tem muita gente que aponta apenas, mas que não dá o braço para ajudar e para fazer. O nosso chamado é para a gente, sim, denunciar aquilo que está errado, falar aquilo que está errado, olha, isso aqui precisa ser acertado, isso aqui precisa ser revisto, mas com uma mão, estando lá, ajudando, na sua igreja, na sua congregação. É claro que nem tudo vai estar correto, nem tudo vai estar certo, mas nosso chamado não é para ficar apontando o dedo para os outros, para as pessoas. Não, nosso chamado é para a gente ser a voz de Deus, a boca de Deus, mas pessoas que estão lá, estão fazendo, ajudando o irmão, ajudando a liderança, ajudando o pastor, ajudando o presbitério da igreja, fazendo com que a igreja ande. Então, esse é o nosso chamado. Isso é o que a gente aprende com Jeremias. Jeremias é um profeta que traz o alerta de Deus, que fala do juízo de Deus, mas que ele não foge. Ele está lá na sua responsabilidade, está no meio do povo, tentando ajudar e a reconstruir Judá, certo? Não é, vai vir o juízo mesmo, né? Jeremias poderia falar assim, nossa, está vindo o juízo, eu vou sair daqui, eu vou fugir daqui, porque vai ser destruído Jerusalém, o que eu vou ficar fazendo aqui? Não. Jeremias permanece lá em Jerusalém para a reconstrução da cidade, permanece lá. E esse é o meu chamado, esse é o teu chamado, para que Deus nos use, se Deus quiser reconstruir alguma coisa na nossa família, na nossa casa, seja também na nossa igreja, na nossa própria vida, que Deus nos use. Que a gente possa ser boca de Deus, mas também as mãos de Deus, para que possa haver uma reconstrução. Amém? Então, concluindo, na aula de hoje verificamos que a voz profética é dirigida às pessoas que vivem situações históricas, sociais, políticas e religiosas bem definidas. Normalmente, em tempos de crises, principalmente no plano moral. Para compreender as palavras proféticas ou os livros proféticos, é necessário entender o contexto, ou seja, o pano de fundo para o qual as palavras foram direcionadas. Então, cada profeta está no seu contexto. A gente precisa ler, por exemplo, Oséias neste contexto. Para a gente entender Jeremias, a gente precisa entender esse contexto. Certo? Olha, Oséias está profetizando em que contexto? Contexto do Reino do Norte. Qual era o rei? A gente precisa buscar essas informações. Jeremias, em qual contexto? Em qual ano? Veja, é assim que nós vamos entendendo as profecias e os profetas. Entendendo o seu contexto histórico, o seu pano de fundo. Amém? Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus possa te abençoar. Eu oro para que Deus te dê sabedoria e capacidade para que sua aula seja uma aula edificante. Em nome de Jesus. Fique na paz.